comunista. É a vereadora Jéssica Lemoine, ela que é do Partido Liberal, do PL. De acordo com a vereadora, ela recebeu denúncias de pais de alunos do município catarinense de Itapoá, de que a obra de Jorge Amado fazia apologia ao estupro, incentivava a relação sexual entre adultos e crianças, no caso a pedofilia, e ela defendeu que a obra de Jorge Amado seja banida. Ela falou isso na Câmara, né? Falou na Câmara. No plenário. Vamos ver. Em vídeo. Esse livro, sugiro a leitura dos senhores, ele promove a marginalização infantil. É uma maneira em que a esquerda está infiltrando esses livros nas escolas. Sim. Quem foi Jorge Amado? Se vocês derem um Google, vocês vão ver como um artista, tem muitas obras, um escritor famoso, conhecido. Na verdade, sim, um escritor comunista famoso, conhecido. Inclusive, foi deputado federal e teve seu mandato cassado. É um serviço, né? Ela nitidamente não deve ter lido a obra, foi na onda, assim como acontece com a série de parlamentares desse campo político. Eu recordo à nossa audiência que não é o primeiro caso em que vereadores, em que parlamentares vão à tribuna das respectivas casas legislativas para defenderem que determinado livro seja retirado do currículo, seja abolido. Então é aquele velho desconhecimento ali cercado de um discurso que só segue a boiada sem ter de fato conhecimento do que se trata. Agora me responda, isso é uma sugestão, ela propôs, vai acontecer? Ela apresentou um requerimento, Amadeu. E será aí que vai ser aprovado? Será que vão tirar, vão censurar? Ela recebeu críticas de alguns parlamentares, mas ela foi muito aplaudida, Amadeu, pelos pares, inclusive, depois do discurso. Então, se for considerar a recepção dos parlamentares no momento da fala dela no plenário... E se tratando de uma cidade... Como é o nome da cidade? Itaporá, Santa Catarina. Não é difícil que ela tenha maioria para aprovar o banimento do romance Capitães de Areia, professor Vila. Olha, inicialmente eu tenho dó, né, da vereadora, mas em seguida eu tenho horror. Horror, horror, horror. Por quê? Ela não sabe do que está falando. Não sabe. O livro foi escrito na década de 30, do século XX. Ela não leu o livro, nem sequer pegou num exemplar. Ela desconhece, que é uma característica da extrema-direita. O Jorge Amado foi eleito deputado, sim, em 1945. No dia 2 de dezembro, teve eleições também para presidente e não tinha vice, para presidente e para a Assembleia Constituinte. Ele foi eleito deputado federal, sabe por onde? Ela nem sabe. Por São Paulo. Sim, por São Paulo. Aí, em 1947, em maio, o que aconteceu? O Partido Comunista, na época chamado do Brasil, o brasileiro vai ser alterado na sigla nos anos 50, foi considerado por 2-1 no Tribunal Superior Eleitoral, cassaram o registro do partido. E, ao cassar o registro do partido, no decorrer do processo, cassaram os parlamentares eleitos pelo partido, né? E, na época, ele tinha acho que eram 15 deputados federais, por aí, e um senador. O senador era Luiz Carlos Prestes. Bem, quando veio o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e as denúncias do crime de Stalin, em 56, Jorge Amado se afasta e não tinha mais vinculação nenhuma com o Partido Comunista, porque dali até a morte. Inclusive, durante longos anos, teve uma relação muito próxima com Antônio Carlos Magalhães. Então, o que ela está dizendo é um conjunto de asneiras que, inicialmente, a gente tem dó, mas depois fica corretamente com horror, né, pelo extremismo manifestado pela vereadora. Pior ainda, como o Francis lembrou, ter os pares, os edis, né, concordando com ela. Triste município, triste estado de Santa Catarina, hein? Mance aí, ele incentiva a pedofilia. Não, ela se refere a isso porque um dos 4 meninos de rua, agora a gente chama, né, de meninos em situação de rua. À época, o nome Capitães da Areia é porque eles moravam em um trapiche abandonado na praia
e era o apelido que a população de Salvador dava a crianças abandonadas da praia, né? Capitães da areia. Lá ali era o território deles. Ali eles mandavam, eles eram os reis, eles eram os capitães. É uma referência a isso, aonde eles viviam abandonados. E um dos 4 garotos, ele tem um relacionamento com uma prostituta. Então, à época, o livro causou polêmica porque, pela primeira vez, alguém botava o dedo na ferida e expunha para o Brasil saber a situação de crianças abandonadas. Crianças. E por isso, e daí a relevância do romance do Jorge Amado. Esse é cânone. Ela não sabe nem o que é cânone também, né, professor? Mas assim, imagina uma mulher dessa integrando. O meu irmão. O Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Mais grave ainda, o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. O meu irmão é professor de português. Eu imagino que ele está nos assistindo. Ele deve estar rindo, porque é risível. Ela está questionando um livro que vai completar 100 anos, é cânone, e de um escritor que várias vezes foi cotado para o Prêmio Nobel de Literatura. E daí para